Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião Especial Eleições 2020. Está no ar aqui hoje mais uma rodada, fazendo parte dessa rodada de entrevistas, não é? Nessa seara de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos ao Senado da República. Já que agora, no dia 15 de novembro, você, eleitor mato-grossense, irá às urnas escolher aí, nessa eleição suplementar, o candidato, escolher um senador da República. Hoje a gente entrevista Reinaldo Moraes, do PSC, está a postos com a gente aqui, e ao longo desses próximos 50 minutos, o candidato Reinaldo vai estar expondo suas ideias, propostas, enfim, o que ele pretende fazer se eleito for senador da República. Como sempre, Lorenberg Alves, meu parceiro preferido, meu professor, meu companheiro, satisfação de recebê-lo de novo aqui. Satisfação é minha, meu amigo. Boa noite e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Muito bom estar com você, viu? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, seja aqui no canal 22 ou seja pela internet também, em qualquer canto do planeta. Porque a gente está sendo transmitido também ao vivo pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Ótima noite para você, satisfação enorme estar contigo de novo. Reinaldo Moraes, candidato pelo PSC, satisfação de recebê-lo também aqui para a gente fazer uso desse espaço aqui e expor ideias. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, professor Hollenberg, por nós estarmos aqui nessa noite e poder discutir propostas, soluções para o Mato Grosso e para as famílias mato-grossenses que estão nos acompanhando nessa noite. Meu nome é Reinaldo Moraes, sou candidato ao Senado número 200. É conservador? É um candidato de linha conservadora? Sim, nós somos conservador nos costumes e liberal na economia. Nós queremos que aquela educação, aquela família que os nossos avós nos ensinaram, para os nossos pais, para nós, queremos que os nossos filhos também tenham essa mesma possibilidade. Candidato, a propósito disso, não é? Nesse rol de candidatos ao Senado, tem outros que se intitulam conservadores, ou, quando menos, simpatizantes do atual presidente da República, que tem essa linha de extrema-direita, uma linha mais conservadora, não é? Só que aqui o candidato, em tese pelo menos, não é? O candidato do presidente da República aqui é uma candidata, que é a Coronel Fernanda. O senhor também tem linha que se assemelha e defende a linha de postura do presidente Bolsonaro. Como que o senhor está capitalizando isso aí, já que o presidente tem uma candidata aqui já para o cargo de senador? Nós não pretendemos capitalizar em cima do nome do presidente, mas em cima das ideias e das propostas que o presidente carrega. Nós estamos junto com o presidente Bolsonaro muito antes dele ser candidato a presidente, quando nós convidamos ele para estar vindo ao Partido Social Cristão, enquanto deputado federal, para ser candidato ainda a presidente pelo nosso partido. No finalzinho lá teve uma pequena rusga entre pessoas, nada a ver com o partido ou programa, mas ele acabou saindo do PSC e foi candidato ao PSL. O próprio presidente Bolsonaro, a gente vê que ele, mesmo nos seus pronunciamentos, quando disse da possibilidade de apoio, ele fala que no Mato Grosso existem outros bons candidatos, e eu tenho certeza que desse bom candidato ele está falando, referendando aí o nosso nome. Mas não é isso que nós estamos querendo colar na figura do presidente. Até porque nós sabemos que, por Senado Federal, nós precisamos de pessoas que, muito além do que andar com o celular mostrando, olha, eu sou candidato de fulano ou de ciclano, precisa ter pessoas que tenham competência, pessoas que tenham seriedade e que possam representar o nosso estado lá da melhor maneira possível. Não basta apenas ter alguém que vai lá apertar o botão sim quando o presidente diz sim ou não quando o presidente diz não. Tem que ter alguém que vai para a tribuna, que vai discutir, que vai convencer os outros senadores para aquilo que o estado do Mato Grosso precisa. Alguém que conheça a vocação do nosso estado, alguém que saiba o que é o agronegócio, alguém que sabe o que é industrialização, alguém que sabe o que é gerar emprego e renda. É muito difícil chegar alguém lá que nunca pagou um boleto, que nunca pagou uma DARF, que nunca gerou emprego, nunca teve uma folha de pagamento, saber da realidade que o Mato Grosso precisa e fazer mecanismos e políticas públicas para desenvolver o nosso estado. Então, esse é um dos motivos que eu estou como candidato ao Senado, porque eu olhei para os candidatos que estavam aí e eles não me representavam. Muitos têm até competência, mas não têm caráter, não têm princípios, e esses são muito perigosos. Outros podem ter até caráter, mas não têm a competência necessária para exercer a função de senador da República. Professor Lorenberg.
Candidato, antes de mais nada, é bom registrar que o nosso amigo telespectador está ganhando muito com a presença do senhor aqui, até porque é difícil a tarefa do eleitor também. Sim. São 11 nomes, 11 leituras diferenciadas do mesmo estado para escolher apenas uma. Verdade. Não é tarefa fácil. Mas eu gostaria muito de aprofundar um pouco essa fala do senhor logo no começo do programa, trazendo um outro trecho que foi publicado pelo site Correio de Mato Grosso, no dia 13 de março. O senhor disse a seguinte frase, abre aspas, vamos mudar Mato Grosso, nós queremos fazer com que o nosso estado possa ter desenvolvimento para gerar emprego e renda. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas para explorar um pouco essa resposta que o senhor deu agora há pouco. A primeira questão, como que um senador pode mudar Mato Grosso? Um senador pode mudar Mato Grosso. A segunda questão, como um senador pode desenvolver Mato Grosso? A terceira e última, provocar mudanças, provocar desenvolvimento em Mato Grosso são atribuições de um senador? Está escrito isso aqui no artigo 52 da Constituição Federal? Muito obrigado, professor Langenberg, pela oportunidade de nós podermos demonstrar como um senador da República que tenha competência, que tenha caráter e que não esteja atrelado a grupos políticos ou grupos econômicos, pode fazer a diferença do nosso Estado. Porque o senador da República, ele vai estar representando o Estado do Mato Grosso lá no Senado Federal. E como que o senador pode trazer esse desenvolvimento para o Estado? Através de políticas, através de leis e de projetos em conjunto com o governo federal e o governo estadual para poder, por exemplo, industrializar a nossa produção. Nós aqui temos a lei, né, Candir, onde nós exportamos as nossas matérias-primas. Eu sou favorável de que a lei ela permaneça, porque nós não podemos exportar impostos, nenhum país faz isso. Mas eu sou favorável também que essa matéria-prima ela seja industrializada aqui. E através de um senador da República, ele pode fazer políticas públicas que vai beneficiar a população do nosso Estado e o nosso Estado no seu desenvolvimento. Por exemplo? Vamos dar um exemplo. Hoje, ao invés de nós temos condições aqui, Paulo, de desenvolver no Mato Grosso a maior bacia leiteira do Brasil. Nós temos terra para isso, nós temos produção agrícola para isso, só que ao invés de nós incentivarmos a implantação de uma bacia leiteira que vai beneficiar o pequeno e o médio agricultor, a agricultura familiar, nós não temos políticas públicas nesse desenvolvimento. Nós podemos fazer parceria com o governo federal, onde nós trazemos para os produtores rurais, né, benefícios para que ele seja implantado essa bacia leiteira, convênios na criação de gado de leite, na estruturação de pequenas cooperativas, na desburocratização, né, desse sistema e dando infraestrutura necessária para que a gente possa, além de tirar o leite, industrializar o queijo e, quem sabe, aqui no Mato Grosso, ter um queijo igual temos lá na Serra da Canastra. Outro exemplo, nós temos aqui hoje no Mato Grosso uma das energias elétricas mais caras do Brasil. Como que nós vamos transformar nossa matéria-prima em produto acabado, se um dos maiores insumos para a industrialização é a energia elétrica? Agora, pasmem os senhores, aqui nós pagamos quase 40% de ICMS dentro do estado do Mato Grosso na energia elétrica. E nós somos produtores, nós temos excedente de energia. Por quê? Porque o Estado não industrializa. Então sobra energia elétrica. E sabe o que nós fazemos? Nós exportamos essa energia elétrica para os estados vizinhos. Exemplo de Goiás. E quando nós exportamos a nossa energia elétrica para Goiás, paga 0 de ICMS. Aí a gente vai gerar emprego e renda lá em Goiás. Então, como senador da República, nós podemos fazer, sim, políticas de desenvolvimento e que vão ajudar na industrialização e na geração de emprego e renda, principalmente no interior do estado. E não só naquela região bonita que nós pegamos aí, de Rondonópolis até Sinop, nesse eixo da 163, nessas cidades desenvolvidas, que nós olhamos e muitas vezes a gente não sabe se está andando, né, no interior dos Estados Unidos ou da Europa, nessas manchetes, né, que parecem no Fantástico à noite, no início de uma colheita, né, com dezenas e dezenas de colheitadeiras simultâneas na mesma lavoura. Nós queremos ver essa matéria sim, mas nós queremos também ver esse desenvolvimento lá na região de Cáceres, subindo na divisa com Bolívia, com Rondônia, queremos ver lá no Nortão, queremos ver no Vale do Araguaia, o Vale dos Esquecidos. É uma dicotomia muito grande, são dois
estados diferentes. Um estado desenvolvido dessas áreas produtivas, que parece que está andando no interior dos Estados Unidos, e quando a gente vai para os arredores, parece que nós estamos andando na África ou na Caatinga nordestina. É contra isso que nós temos que lutar. E o senador da República tem condições de promover esse desenvolvimento, levando infraestrutura e incentivando a industrialização, principalmente nos pequenos municípios. Pois é, foram 3 perguntas aí do Lorenberg: como mudar Mato Grosso, como desenvolver Mato Grosso, não é? E se são atribuições aí do senador, e referente às atribuições do senador da República. E essa questão da bacia leiteira, ela chama a atenção porque tem um adendo que teria que ser algo em parceria com o governo do estado também, né? Ou como que se daria isso aí? Só para dar uma esmiuçada nessa resposta, senhor. Exatamente, nesse quesito específico. Nós temos hoje, o meu primeiro suplente é o Gilberto Catani, que é um agricultor familiar de um assentamento lá de Nova Mutum. O que nós podemos fazer? Qual que é a dificuldade dele? A burocracia. Às vezes, para ele vender o leite ou vender o queijo, ele não consegue vender por conta da burocracia. Daqui a pouco ele tem que ter alvará, licença sanitária, CIF, CIP, tem que ter uma série de licenças que acabam inviabilizando o seu pequeno negócio. Nós podemos, como senador, fomentar essas políticas desenvolvendo pequenas cooperativas, por exemplo, associação de produtores. Podemos fazer convênio com o Ministério da Agricultura, com o governo federal, que é um atributo também do senador da República, representar o Estado, e fazer exemplo que o governo federal lance uma linha de crédito específica para o pequeno agricultor da agricultura familiar para aquisição de matrizes, para poder trazer um gado girolanda, um gado mais especializado em leite, aonde, com parceria junto com o governo estadual, nós possamos ceder para o pequeno produtor essa vaca, né, que vai produzir o leite, e ele paga ao governo com novas bezerras para poder dar para outros produtores, ou paga com a produção de leite para poder ser usado na merenda escolar. Então, existe política, sim, que nós podemos desenvolver, principalmente nessa desburocratização e nessas linhas de crédito específicas, para que a gente possa levar desenvolvimento e poder desenvolver o interior do estado. Agora, essa questão do ICMS aí é um pouco complexa, né, candidato? Porque é uma atribuição direta do governo do estado de Mato Grosso, que nos últimos anos, entra ano, sai ano, o governo não abre mão de forma alguma quando se fala em redução de ICMS da energia, por exemplo. Mas por que ele não abre mão da energia dentro do estado e abre mão para vender energia para outro estado? Não é uma incoerência? Não seria muito mais fácil nós podermos atrair indústrias para cá, fazer políticas e parcerias para a gente atrair indústria para dentro do estado e poder gerar emprego e renda aqui com uma energia mais barata do que a gente pegar essa energia e mandar para outro estado para gerar emprego e renda no estado vizinho? Pois é, mas a ação do senador propriamente nesse sentido, como que se daria? Através de políticas públicas, através de parceria com o governo federal, com o governo estadual, para que a gente tenha aqui dentro do estado políticas de incentivos para a atração da indústria. Vou dar um exemplo, Paulo, só para você ver. Nós temos uma propriedade em Diamantino, lá na criação de suínos. Nós geramos lá 350 empregos diretos só ali na fazenda, na criação de suínos. Nós consumimos lá por mês em torno de 100 mil sacos de milho. Se eu pegasse 100 mil sacos de milho mensal, seria 1.200.000 sacas, e eu exportasse esse milho para a China, mandaria um navio de milho para a China, ok? Eu estaria gerando no máximo 20 empregos na fazenda que produz o milho. Agora, eu trazendo esse milho e fazendo ração na propriedade, criando suíno, levando para bater em Tangará da Serra, onde nós temos um frigorífico, trazendo para industrializar em Várzea Grande, onde nós temos uma unidade. Nós geramos, só com a produção de Diamantino, 1.000 empregos diretos. Nós saímos de 20 para 1.000 empregos, 50 vezes mais emprego, industrializando. Agora, você imagina se nós tivermos linhas de créditos, programas de incentivos que não vão, no meio do caminho, ser revistos, igual teve agora esse ano, porque com um empresário, ele vem para investir no Estado, ele faz um planejamento de longo prazo, não um planejamento de 1, 2 anos, né? Ele faz um planejamento de 5, 10, 20 anos para aquele investimento. Agora, você não pode quebrar essa regra no meio do caminho. Então, tem possibilidade, sim, de você, no Senado Federal, fazer leis de incentivo para atração de indústria, principalmente não nos grandes municípios, mas nos pequenos municípios do interior, que é onde mais carece de emprego para o jovem, para a dona de casa, por pai de família que está desempregado. Então é possível sim nós desenvolvermos o Estado através de políticas públicas e através de uma atuação intensa de um senador, mas de um senador que tenha competência para fazer isso. Se nunca fez isso na vida, vai chegar lá e não sabe nem o que fazer. Candidato, o senhor bem sabe que o Senado é também um espaço de discussões de notícias, de matérias, de assuntos nacionais.
principalmente de assuntos nacionais. Eu vou trazer uma questão aqui que eu já fiz com outros candidatos também ao Senado e farei com os outros que virão. É a respeito do caos do sistema prisional brasileiro. Superlotação, não tem praticamente investimentos nos presídios, tem péssimas condições sanitárias e de salubridade. Eu pergunto ao senhor, o Estado brasileiro fracassou neste particular? Se o Estado fracassou, candidato, o que deve ser feito? Deve entregar os presídios para a iniciativa privada ou conceder tão somente a administração dos presídios para a iniciativa privada, ou o senhor tem uma alternativa que possa melhorar as condições dos presídios brasileiros? Primeiro que os resultados que a gente vê nos presídios, que a gente vê de reportagens de presídios, né, estaduais e federais, já por si só falam, né, professor, que esse sistema está falido. Da maneira que ele está sendo conduzido, né, nós não temos como manter. Principalmente porque vai preso apenas aqueles ladrões de galinha, né, porque os crimes de colarinho branco, políticos corruptos, eles têm dinheiro para poder defender. Agora não tem mais prisão em segunda instância, que é uma das coisas que nós vamos defender, a prisão em segunda instância, e acabam não sendo presos. E quando vão para a cela especial. Eu acredito sim que um sistema híbrido é onde você tem as duas opções, onde você possa ter a terceirização e construção de novos presídios pela iniciativa privada e pago pelo governo, certo? Vai ser até muitas vezes mais barato do que o governo construir e também administrar. Ou ele pode construir e passar a administração terceirizada, como existe em diversos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Agora, nós precisamos ter um sistema que ele possa, sim, prender, que ele consiga, no mínimo, tentar ressocializar, que é coisa que não acontece hoje, e que as leis elas sejam cumpridas, né? Que a gente não fique nesse interminável recursos, né? Que a gente leve os presos justamente para a cadeia. Inclusive, na minha opinião, nós, falando desse tema de segurança pública, aproveitando, eu sou a favor da redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos, porque se um jovem pode votar para presidente da República, pode votar para um senador e para um prefeito, ele também pode dar conta dos seus atos quando ele comete um crime. E sou a favor também do aumento da pena para latrocínio, crime seguido de morte. Foi roubar e ainda matou a vítima, de 30 para 45 anos. Isso daí você vai falar, só vai agravar mais o sistema penitenciário. Por isso que nós precisamos ter políticas públicas, né, para poder aumentar essa capacidade e fazer julgamentos e poder ver que realmente quais são aqueles que estão presos, que precisam ficar lá, né, e a gente possa fazer essa reestruturação do sistema todo, mas eu acho que a iniciativa privada ela tem um grande papel para ajudar nessa estruturação. O artigo 53 da Constituição Federal, um trecho dele, diz claramente, entre aspas, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu tenho duas perguntas a respeito desse aspecto, desse item para o senhor. A primeira delas, isso é um privilégio, na opinião do senhor, é um privilégio ou uma necessidade? A segunda questão, com relação aos votos, lá a última palavrinha que eu acabei de ler, com relação aos votos de um senador, no caso do senhor for eleito senador, os votos que o senhor proferir, que o senhor acionar, o Senado ou o senador deve explicações à população de Mato Grosso? Com certeza, Hollenberg. Eu acredito que isso é um privilégio, né? Da mesma maneira que o foro privilegiado é um privilégio, e eu sou contra o foro privilegiado, porque se os senadores tivessem que ser julgados em primeira e segunda instância, eles teriam muito mais liberdade, por exemplo, para chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal para poder prestar esclarecimentos sobre qualquer caso que fosse necessário. Então, para mim, essa questão de direitos invioláveis é privilégio para os deputados federais e senadores. Segundo, eu sou a favor do voto aberto. Sabe por quê?
Porque votação secreta e votação fechada, como que eu vou dar explicação para aquela população que eu estou representando? Um senador da República, ele está representando o Estado do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso, a população daqui, as famílias mato-grossenses, têm o direito de saber como o senador está votando. Então, tem que ser votação aberta e tem sim que dar satisfação para o eleitor, para a população, os nossos senadores. Candidato, a questão do relacionamento político do senhor aí, a gente falou do Bolsonaro aqui, que o senhor tem um alinhamento que muito se assemelha ao do presidente da República, não é? Mas tem também o senhor está capitalizando, inclusive, na sua campanha, apoiamento do vice-presidente Mourão, não é? Como é que está essa sintonia aí e o senhor pretende enfatizar isso mais na sua campanha? E, afinal de contas, além dessa pergunta, eu quero também perguntar se o senhor tem carimbado na sua campanha o apoiamento ao agro, macro, ou ao pequeno ou ao grande, pequeno ou grande produtor rural. Ok. Primeiro dizer que eu tenho a alegria de poder conhecer o presidente Bolsonaro, de ter relacionamento com ele, de ele saber da nossa candidatura e saber que pode contar com o nosso apoio lá no Senado Federal. Isso não quer dizer que nós somos alienados, não. Nós somos apoiadores e queremos ajudar nos projetos que sejam de interesse para a população do Mato Grosso e para o estado do Mato Grosso. O vice-presidente Mourão tem nos apoiado, gravou vídeos de apoiamento e talvez até venha ao estado do Mato Grosso para poder estar dando junto conosco, que ainda não está confirmado. Mas ele tem nos apoiado sim, os vídeos já estão aí. A nossa dificuldade é que nós não temos um arco de aliança e uma estrutura para poder oferecer, por isso nós tivemos outros partidos e não temos tempo de televisão. Temos apenas 7 segundos, assim como o presidente Bolsonaro tinha lá em 2018. Então, aqueles que quiserem conhecer nossas propostas, entra lá no Reinaldo Moraes MT e você vai ter lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no nosso site, as propostas que nós estamos defendendo. E esse alinhamento, ele tem que ser capitalizado para ajudar o estado do Mato Grosso, tanto o presidente Bolsonaro como com o vice-presidente Mourão, e nós estamos alinhados nisso, graças a Deus. E em relação o senhor é candidato de quem? Do pequeno ou do grande produtor aqui do estado de Mato Grosso? O senhor é apoiado pelos chamados barões do agronegócio? Eu sou candidato do povo mato-grossense. Eu não sou candidato de um grupo político, não sou candidato de um grupo partidário ou de um grupo empresarial, sabe? Nós temos que representar o Estado. Nós não podemos ficar devendo favor para esse ou para aquele grupo. Por isso que eu não sou o candidato do agronegócio. Apesar de eu estar inserido há mais de 30 anos na indústria, no comércio e no agronegócio, nós queremos ser aquele senador que tenha trânsito livre e que não tenha amarras ou não tenham compromissos pré-concebidos que precisa defender lá no Senado. Nós não estamos lá para defender uma categoria, nós não estamos lá a mando de alguém ou a serviço de alguém. Nós temos independência para ir para o Senado e fazer aquilo que precisa ser feito, independente de quem está ou queira nos apoiar. Prova disso que nós temos a campanha hoje, apesar de dizerem que eu sou o candidato mais rico, tem mais patrimônio ao Senado, eu tenho a campanha mais pobre. Então eu vou ter que fazer um curso com os nossos concorrentes para saber como que eles fazem, tendo 100 vezes menos patrimônio do que eu, ter campanhas 100 vezes maiores do que a minha. Então é só olhar a nossa prestação de conta, não usamos fundo eleitoral, sou contra a utilização do fundo eleitoral, estou fazendo campanha com recurso próprio e com doação de alguns amigos. O PSC não está entrando com nenhum recurso? Zero, não peguei nem um centavo do partido, até porque eu acredito que tem local melhor para aplicar os recursos do que no fundo partidário. Tem saúde, tem educação, tem segurança. Não é possível um país que está faltando tanta coisa, gastar bilhões de reais para fazer campanha política. Eu sou contra. Nesse segundo bloco, uma última pergunta, por favor, Unimed. Candidato, no dia 16 de outubro, o jornal O Estado de Mato Grosso trouxe e publicou trechos da fala do senhor. E um desses trechos eu trouxe para a nossa conversa aqui. Entre aspas, o senhor dizendo, entre aspas, nós queremos fazer um embate real contra a corrupção. Precisamos romper com a velha política, fecham aspas. Eu tenho 5 perguntas a respeito desse trecho. A primeira delas, como será esse embate real contra a corrupção? É a primeira. A segunda questão, onde esse embate se dará? A terceira questão, será com a participação da sociedade e como essa sociedade irá participar desse embate? A outra questão, o que um senador pode fazer
para romper com a velha política. E a última questão, o senhor poderia conceituar o que é velha política e o que é nova política? Muito obrigado, O senhor falou Aloysio. 6, o senhor falou 5, o senhor falou 6. Ele já deu aí 20% de acréscimo. É. Né? Eu vou tentar responder e se eu não conseguir, você pode me interpelar e solicitar mais esclarecimento. Primeiro, o que é nova política e velha política? Eu estou falando aqui que eu estou representando o novo. Nova política. O que é nova política? É nós não estarmos aliados, sabe, com partidos políticos, pensando numa eleição, pensando apenas em estar no poder. Se aliar sem você ter os mesmos ideais, sem você ter os mesmos projetos, mas só se aliar para poder ganhar a eleição. Não é isso. Tem gente que faz isso independente daquilo que vai acontecer no futuro. Ele quer a qualquer custo permanecer como político profissional. Nós acreditamos que a política ela é para o homem de bem, para a mulher de bem, para ir lá estar um período, para servir a nação, para servir o Estado, e não para ser servido com esse cargo político. Então a velha política, sabe o que é? É fazer todos esses conchavos, todas essas alianças, que junta tatu com cobra, que junta qualquer um no mesmo balaio. Gente que está se xingando hoje, daqui 2 anos está junto, daqui 3 meses está junto, é separado de um grupo agora, daqui a pouco se ajunta de acordo com a conveniência, só para ganhar uma eleição. É contra tudo isso. Pessoas sem valores, sem princípios e sem ideais, que só se juntam para ganhar a eleição. Isso é velha política, né? Não participar dessa velha política, ser novo, é isso, você não se atrelar, não fazer, usar dinheiro público na campanha eleitoral. Por quê? Porque isso daí, gente, é desleal. Não usar o cargo, né, que tem de deputado federal, ou deputado estadual, ou de senador, para pegar todos ali, né, o pessoal do seu gabinete, para trabalhar como cabo eleitoral para você durante 4 anos, 6 anos, 8 anos, só para poder fazer política, sabe? Não negociar tempo de televisão, né, dando estrutura para partido. Se diz novo, mas já entra fazendo a politicagem velha. Nós vimos agora, na próprio Grupo Gazeta, uma reportagem onde o deputado estadual, presidente do PDT, Allan Kardec, conversando pelo grupo de WhatsApp com o diretório estadual, falando a respeito, né, que o candidato Euclides ofereceu estrutura, que ofereceu o apoio, né, para poder estar apoiando seus candidatos a prefeito. O senhor foi procurado para fazer esse tipo de negociata? Rapaz, olha, eu recebi inúmeros partidos do meu escritório, mas quando começava a querer cogitar qualquer possibilidade, eu já cortava o assunto. Porque se for para entrar, fazer exatamente o que eles fazem, eu fico em casa. Não vou fazer. Ou eu entro para fazer a diferença, ou não vale a pena participar. Então, isso é fazer diferente. Não é só discurso. Porque tem candidato hoje vindo aqui falando, nós vamos fazer reforma administrativa, vamos cortar privilégio. Mas por que não faz isso quando está lá? Tem gente que está no mandato. Já viu algum senador da República que vir falar que não vai usar os 300 mil reais que ele tem por mês no seu gabinete, além dos 33 mil de salário? Não falam, ficam quietos, faz de conta que não é com eles. Qual foram os nossos senadores que se pronunciaram agora semana passada, quando lá um colega deles do Senado tinha 300 mil na cueca, 30 mil reais na cueca? Alguém falou alguma coisa? Não falou nada, entendeu? Então é contra todo esse corporativismo, contra tudo isso que nós queremos lutar. É isso que é fazer a nova política, no meu conceito. Bom, professor. foram 6 perguntas, o senhor respondeu 8, então tá tudo ok, viu? O senhor respondeu uma? Sério? Só respondeu Não, uma? ó, como será o embate contra... Eu marquei aqui, rapaz. Só respondeu só a última. corrupção? Contra a corrupção, você não fazer esses acordos. Ah, Por onde a quê? sociedade poderá... A sociedade, como que ela pode participar disso? Desculpa, pode Não, continuar. pode continuar aí. Né? O senhor falou com a voz do além aqui, pode falar. A sociedade, ela participa fiscalizando junto com aquele que ela elegeu. Ela fiscaliza e ela pode participar dando ideias e não participando, olhando o passado de cada candidato, olhar o que já fez, né? Se o seu histórico de vida condiz com as propostas que estão fazendo. Quando nós acabamos com a corrupção, quando nós brigamos para a gente ter um mandato justo, sabe? Um mandato não manchado com dinheiro de caixa 2, com dinheiro ilícito, ou até dinheiro lícito, mas imoral, nós estamos trazendo para a sociedade uma opção que é possível fazer diferente. Que é possível, sim, você vencer uma eleição sem ter que vender a alma para o diabo, desculpa a impressão, você entendeu? Sem ter que fazer com apoios que não tem como justificar. Okay. Então, isso é a maneira que nós podemos combater. O candidato, o senhor, aliás, além de produtor, não é, e empresário, o senhor também é escritor. Tem um livro, um best-seller,
que trata aí da relação, o nome é De Pai para Filho, salvo engano, é isso mesmo? Segredos de Pai para Segredos de Pai para Filho, que narra o que, na verdade, isso aí? Eu acho que talvez as pessoas possam ter interesse nesse tema aí, só de forma sintética. Eu escrevi esse livro, ele conta um pouco da minha história de vida, minha história empresarial. São 30 capítulos, em cada capítulo eu conto uma história e tem um testemunho e tem um princípio que eu extraio dali. Né? Então ele é um livro de autoajuda, um livro sobre empreendedorismo e ele acabou ficando 8 semanas como mais vendido no Brasil, em primeiro lugar na revista Veja e está disponível aí como e-book na internet e nas livrarias. Candidato, o senhor falou agora há pouco aí que o senhor, se eleito for, não será alienado, será aliado, mas não alienado, não é? E eu quero a opinião do senhor sobre o senhor eleito lá, não é? Hoje o presidente Bolsonaro flerta com o chamado Centro Democrático, também conhecido como Centrão, que ele é odiado por muita gente, especialmente os mais radicais no que diz respeito ao combate à corrupção, tema que a gente abordou agora há pouco aqui, não é? Muitos partidos envolvidos aí num passado não muito distante com corrupção. Como que o senhor enxerga essa aproximação aí da gestão Bolsonaro com o chamado Centrão, dada toda essa circunstância que eu coloquei aqui? Infelizmente, me parece que o presidente Bolsonaro teve que ceder à tal da governabilidade. Né? Eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente a respeito disso. Né? E exemplo, se eu tiver que abrir mão dos meus princípios e valores para poder apoiar alguma decisão do Centrão, eu prefiro não fazê-lo. Né? Então, se eu tiver que negociar, por exemplo, a reeleição no Senado Federal, onde o Davi Alcolumbre, ou lá no Congresso, né, na Câmara de Deputados, o Rodrigo Maia, querem fazer uma mudança na Constituição para se perpetuarem no poder, mesmo que seja uma indicação do presidente, nesse momento eu votaria contra, porque é contra aquilo que eu acredito. Sou contra a reeleição, sou a favor, né, da alternância de poder e a gente tem que, aquilo que eu disse, você tem que ter opinião e defender o Estado, defender para aquilo que nós fomos, que seremos eleitos para estar lá no Senado Federal, independente se você tem que tomar decisões, às vezes, contrária àquilo que se esperava. O senhor não se hesitaria, então, em contrariar um posicionamento do presidente Bolsonaro no que diz respeito a valores, a posicionamentos envolvendo ética, princípios e tudo mais? Não, eu acredito que os princípios e valores estão acima de qualquer orientação. Né? E existem divergências. O presidente Bolsonaro, quando ele se elegeu, ele estava falando contra a reeleição. E agora, no meio do caminho, parece que nós mudamos um pouquinho para esse processo eleitoral para a reeleição. Eu sou contra, então esse é um dos temas que eu votaria contrário à indicação dele. Candidato, mais uma questão no âmbito nacional. O senador e o próprio Senado terá que discutir essas questões nacionais. Uma delas que eu já fiz para outros candidatos, vou repetir aqui para o senhor. No início deste mês, a Comissão Temporária do Senado, que acompanha os incêndios no Pantanal, principalmente, pediu ao Ministério do Meio Ambiente que forneça as informações sobre as multas aplicadas pelo IBAMA, que, no entender desta comissão, não tem transparência nenhuma dentro do Ministério do Meio Ambiente. E está pedindo estas informações. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer a respeito desse tema. A primeira delas, na opinião do senhor, qual é a importância desta comissão? A segunda questão, qual a importância desse pedido por essa comissão ao Ministério do Meio Ambiente? E uma terceira, que é uma opinião mesmo que eu quero do senhor, na opinião do senhor, o que se deve ser feito para evitar que as mesmas consequências no Pantanal neste ano venham a ocorrer em anos futuros? Exatamente isso, né? Eu quero crer que essa comissão deveria ter saído do ar-condicionado, né, e ter vindo para o estado do Mato Grosso muito antes. Não estou falando antes, alguns meses antes, porque já faz mais de 10, 20, 30 anos que o Mato Grosso acontece queimada na época de agosto e setembro. O período da seca aqui é sabido. Agora, o que é que os governos anteriores fizeram preventivamente para combater as queimadas no Mato Grosso? Eu, há 2 meses atrás, estava falando com um comandante aí de aviação agrícola e conversando justamente com eles. Nós temos hoje aqui no Mato Grosso 494 aeronaves agrícolas de pulverização.
talvez a maior frota agrícola de aviões esteja aqui no Mato Grosso do Brasil, uma das maiores do mundo. Porque até hoje nunca se fez um convênio com esses produtores rurais, com esses táxis aéreos que têm essas aeronaves, para poder colocar disponibilidade junto ao Corpo do Bombeiro para fazer ações emergenciais no combate ao fogo. E depois você fazer políticas de compensação, quem sabe retirando o ICMS do custo do combustível dessas aeronaves como contrapartida. Então, não são coisas que para se discutir agora, já podia ter discutido há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Essas pessoas já passaram aí. Tem candidato a governador que já foi presidente da SEMA e que não cuidou nada disso, não fez. Agora, por que que hoje vai só... Porque a mídia está cobrando um posicionamento, vão criar comissão para poder aparecer no jornal para falar que estão tomando alguma providência. Então, eu acredito que nós temos ações que possam ser feitas preventivamente, até a queimada controlada, a queimada fria, ali em abril e maio, onde você pode diminuir essa concentração de pastagem. A questão aí do boi bombeiro, que está todo mundo, né, falando e repetindo, uma coisa é certa, se não tem gado lá, o capim vai crescer e na época da seca vai secar e vai ser um combustível para as queimadas. Então precisa sim ouvir o pantaneiro, ver a realidade do Pantanal e ações preventivas antecipadamente, até porque todo ano acontece a mesma coisa. Uma candidatura da Coronel Fernanda tentou impugnar aí a sua candidatura por conta de um evento que houve com a presença do presidente Bolsonaro aqui no estado. E aí o seu vice ali estava ali numa ocasião, no evento propriamente. A alegação da Coronel Fernanda é de que o senhor estaria praticando algo ilegal e entrou com uma ação aí que eu queria que o senhor se colocasse diante disso aí, se o senhor realmente... O meu sentimento é de indignação. Sabe por quê? Você que está nos assistindo precisa entender o que as coisas acontecem. Às vezes as pessoas falam assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No dia que o presidente Bolsonaro esteve aqui, eu estava aqui em Cuiabá. Eu não fui nem a Sinop e nem fui a Sorriso, mesmo sendo amigo do proprietário da unidade que estava, amigo e cliente da unidade que estava sendo inaugurada lá em Sinop, justamente para não trazer qualquer tipo de constrangimento ao presidente, porque eu sei que se eu estivesse lá, ele ia querer me cumprimentar, ia querer tirar foto comigo e eu não queria trazer esse tipo de constrangimento a ele. Agora, teve um evento em Sorriso, aonde o meu primeiro suplente, Gilberto Catani, que é da agricultura familiar, que é um assentado, foi convidado pelo Naban Garcia, que estava organizando o evento, para poder fazer entrega de títulos da propriedade rural para assentados. Então ele estava lá como assentado, esperando para ver se ia receber o título dele ou não, mas de uma categoria que ele representa, que ele está lutando por conta disso há 20, 30 anos. Agora, a Coronel Fernanda entrou com uma ação pedindo impugnação porque o meu primeiro suplente estava lá, sentado lá no fundo, sem aparecer, sem tirar foto com o presidente. Só que ela esqueceu de dizer que ela e o primeiro suplente dela, o Vitório Galho, os dois estavam no mesmo evento. E eles não tinham nem sido convidados, foram dar carteirada para poder entrar lá. E ficaram andando a tarde toda atrás do presidente, tentando tirar foto, fazer vídeo, inclusive sentado na mesa do presidente, que ele pediu para ela sair do lugar, teve que ir para outra mesa. Agora, como que ela tem a capacidade de pedir impugnação de um assentado que estava num evento de assentado que ele era convidado, e ela que não era convidada é policial e outro que é político, estarem no mesmo evento e ela omitiu essa informação do juiz. Então, nós precisamos ter coerência, né? E quando a gente solicitar uma coisa, nós temos que dar exemplo. Infelizmente, nesse caso, em alguns outros, ela não tem dado exemplo, não. Olha, gente, o tempo, infelizmente, já se esvaiu. A gente chega ao final de mais uma entrevista, nessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Hoje a gente conversou com o Reinaldo Moraes, que é candidato ao Senado pelo PSC. Candidato, eu deixo aí 1 minuto para suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade, queria dizer para você que está nos assistindo, que você possa analisar o passado dos candidatos. Sabe, vamos esquecer dessa velha política, vamos esquecer desses que já são ex-governador, ex-vice-governador, ex-deputado, ex. Vamos deixar para trás. Vamos fazer igual em 2018, quando nós elegemos a juíza Selma, que era uma candidata nova, que estava contra a corrupção, que queria fazer a diferença pelo estado do Mato Grosso. Ela está junto conosco, está nos apoiando e nós queremos poder continuar aquilo que ela estava fazendo lá no Senado Federal. Analise as nossas propostas. Queremos ser o senador da família mato-grossense, contra princípios e valores, com princípios e valores cristãos, a favor da vida, contra o aborto, contra a legalização de drogas.
Reinaldo Moraes é meu nome, meu número é 200. Nos siga nas redes sociais, Reinaldo Moraes MT. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Reinaldo Moraes, PSC, candidato ao Senado, aqui conosco, em mais uma entrevista aqui com os candidatos ao Senado. Lorenberg, até amanhã, meu caro. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, candidato. E até amanhã, amigo. Está previsto para amanhã uma entrevista com a Coronel Fernanda, tal como a gente já disse aqui agora há pouco, não é? Há um comunicado já da assessoria dela de que talvez ela não compareça em função de agendamento no interior. A gente, de todo modo, está deixando à disposição o horário para que ela possa estar aqui, como está nesse instante aqui o Reinaldo Moraes. A gente aguarda amanhã às 7h40 da noite, às 19h40, ao vivo, no programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Uma ótima noite, fica bem, fica com Deus também.